Olá, alunos, esse é o roteiro 5 de matemática e prática experimental do sétimo ano A e B. Aqui você vai colocar a sua série A e B, aqui o WhatsApp você é responsável, o seu, aqui o seu nome, né? Que você vai fazer a leitura do objetivo da atividade, o objeto de conhecimento, né? As atividades são propostas ao decorrer do roteiro. E aqui é o principal, né? Que é o conteúdo, o objeto de conhecimento, né? Aqui é a expressão algébrica em sequências numéricas, né? Você vai ter que fazer a leitura e aqui ele te dá 3 blocos, né? Esse aqui é o primeirinho, que tem 7, esse segundo tem 9 e esse terceiro tem 11. Aí ele fala que tem 3 alunos, cada um achou uma expressão algébrica para essa sequência numérica, que é 7, 9 e 11, né? O Mário achou essa aqui, ó. N mais 2, mais N mais 2, mais 1. Leonardo, 2 que multiplica N mais 1 mais 3. A Cristina achou a correta, que é 2N mais 5. Porém, todos eles estão certos. Se você substituir isso aqui por 1, o N por 1, ó, 1 mais 2 dá 3. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 1, 7. Se você substituir do Leonardo o N por 1, ó, 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então tá certo também. E a da Cristina? 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 5 dá 7. Todos eles estão corretos. Você colocar o 1, o 2 e o 3, que é o que está aqui logo abaixo. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, tem um errozinho aqui, ó, que é 2. Ele falou para n igual a 1, foi o que a gente acabou de falar. Eu não vou repetir. Então vamos aqui para baixo. A de baixo, ela mostrou que a correta mesmo é da Cristina. Presta atenção que como é que é mais rápido. Ó. Se você pegar o N e substituir por 1, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 mais 5 dá 7. Se o N vale 2, onde tiver N eu vou colocar 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4 e 4 mais 5 dá 9. N vale 3 agora. Ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11. Pronto. É uma sequência numérica. Então, a da Cristina é a principal e a do Leonardo e do Mário são as equivalentes, que é o que está aqui na frente, tá bom? Tem um exemplo 2 aqui, ó. Outro exemplo. A professora ela botou no quadro 8A mais 2B e ela quer achar uma expressão equivalente. Tem um jeito muito fácil que a gente pode fazer, que é colocar o termo em evidência. Ou seja, nós temos esse aqui, ó. Ela falou que tinha 8A mais 2B, não é? Qual é o número que divide tanto o 8 como o 2 ao mesmo tempo? É o próprio 2. Então, esse aqui ele divide por 2 e esse aqui ele divide também por 2, não é? Opa. E 8 dividido para 2 dá quanto? Dá 4, vai ficar 4A. Mais 2 dividido para 2 vai ficar 1. Então, a resposta seria 4A mais B. Vamos ver lá na questão? Olha só, ela te passou duas questões aqui, ó. Opa, já até modifiquei aqui, olha só aqui, ó. Ela perguntou, a professora professora de matemática, Ana, quer saber qual das expressões a seguir é equivalente a escrito nesse quadro, ó. O 2 está multiplicando 4A e o 2 está multiplicando 4B. Eu vou ter 8A mais 8B e não equivale ao que está lá no quadro. Logo, essa primeira aqui está errada. A segunda está correta, ó. 2 vezes 4A vai dar 8A e 2 vezes B vai dar 2B. Então a segunda está correta, tá bom? Aqui tem uma atividadezinha aqui embaixo, ó, que a gente vai ter que responder. Observe a sequência de cubos a seguir, né? Aqui tem 3 cubos. Eu peguei esses dois aqui, ó, e aumentei ele, ficou com 5. Peguei esses dois do último e aumentei. Então existe uma expressão algébrica que responde a essa sequência numérica. Como é que eu vou achar ela? Eu vou achar ela por essa termo geral aqui, ó. Olha só. Deixa eu só aumentar aqui. Beleza. É por esse aqui, ó. AN, que é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica por R. Mas, professor, quem é esse AN? Beleza. Vou colocar até de outra cor. AN é o termo geral da minha PA, minha progressão aritmética. O A1 é o meu primeiro termo. O N é a quantidade de termos. E o R é a razão.
é dada por A2 menos A1, na maioria das vezes. Todos os casos, praticamente. Então, beleza. Lá nós temos o que? Qual é a sequência que nós temos lá? Vocês lembram? 3, 5 e 7. E assim vai. Qual é o primeiro termo aí dessa progressão aritmética? É o 3. Então, nós temos que a n é igual a 3 mais n menos 1 vezes a razão. Razão que é o segundo menos o terceiro, ou seja, é 5 menos 3. 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Pronto. Só que aí não acabou aqui, né? O que eu vou querer que você finalize aí? Vou querer que você pegue esse 2, multiplique por esse n, pegue esse 2 e multiplique por esse menos 1. Depois que você fizer essa multiplicação, soma esse número aqui com esse número aqui e dá a resposta final. Tá bom? Voltando para cá. Letra B. Indique qual a expressão algébrica é equivalente à expressão dessa sequência de cubos. E aí, qual dessas aqui equivale a essa sequência de cubos? É só você responder a letra A. Se você responder a letra A, você consegue responder a letra B. Tá bom? Vamos lá para a próxima. 2. Observe a seguinte sequência. 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai, né? Escreva uma expressão algébrica para a sequência numérica. E qual seria a expressão algébrica? Seria a mesma coisa. Qual é o primeiro termo aqui, ó? 3. Qual é a razão? A razão é 2. É a mesma coisinha. Escreva uma expressão algébrica que equivale à que você escreveu no item A. Aí você vai ter que fazer uma parecida com essa aqui, mas não pode ser nenhuma parecida com a letra que está na resposta da primeira, tá bom? A 3. É possível dizer que as expressões algébricas a seguir são equivalentes? Sim. Por quê? E aí? Você tem que pegar isso aqui e fazer o seguinte. Vamos lá. Opa, tá travando aqui. Agora o pai travou, gente. Que azar, viu? Beleza. Olha só, temos isso aqui, né? Nossa, onde é que foi parar? Deixa eu pegar lá de novo. Beleza. Nós temos... Ah, descobri por quê. Aqui. Pronto. Olha só lá. Nós temos isso aqui, né? O 6 está multiplicando o n e o 6 está multiplicando o 4. Assim como o 2 está multiplicando o 3n e o 2 está multiplicando o 12. Se você achar as duas e a resposta forem iguais, né? Se a resposta der igual, então elas são equivalentes. Voltando para lá. 4. Assinale a alternativa que indica a expressão algébrica equivalente a n mais n mais n mais 2. E aí? Lembrando que letra soma com letra. E temos 3 letras aqui, n mais 2. Já te dei a resposta. Boa sorte. A 5. Observe a sequência de blocos a seguir, né? Existe uma sequência aqui, ó. Aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Existe uma sequência aqui, né? Que ela se repete, ó. A partir daqui ela começa o quê? A se repetir. Tem uma razão aqui, ó. Então a razão é tirada esse menos esse, tá bom? Escreva a expressão algébrica que representa esse padrão de formação de blocos. Aí você vai ter que fazer aquela lá, lembra? Qual era aquele padrão lá, ó? É essa aqui, ó. Cadê? Tá aqui. AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Pronto, qual é o primeiro T? Qual é a razão? Razão do terceiro menos o segundo, você vai achar, tá bom? Beleza, a B, verifique se as expressões 4n menos 1 e 4n menos 1, ó, esse aqui está multiplicando, tá? Ó, 4 está multiplicando o n e o 4 está multiplicando 1. E aqui é 4n menos 1. Elas são equivalentes, sim ou não? Explique sua resposta. Você vai ter que justificar. E aí, ó, a 6. Quais expressões são equivalentes a 4d mais 6 mais 2d?
Então, você vai ter que pegar letra mais letra e número mais número, tá bom? E aí assinalar com a resposta correta. Essa tá fácil. Ângulos. Ângulos você vai ter que fazer uma leitura bem com calma. Vou explicar só esse exemplo aqui, ó. Qual é o valor de um ângulo de 60 graus em radianos? Beleza. Isso aqui tá em 60 graus. Como é que fica em radianos? Nós sabemos que π radianos é igual a 180 graus. Qual é o valor de radianos de 60 graus? Então vamos falar que é x, nós não sabemos. Então pega esse, multiplica com o de baixo, esse de baixo multiplica com o de cima. Então x vezes 180, π vezes 60. Então vamos ter que ser 180x é igual a 60π. O 180 está multiplicando, passa para baixo e dividindo. Ele ficou aqui embaixo. X ficou sozinho. Então x é igual a 60π dividido por 180. Se simplificarmos o de cima por 60 e o de baixo por 60, nós vamos ter que x é igual a π dividido para 3. Aqui um exemplo, fala a mesma coisa. E aqui são os ângulos. Ó. O ângulo que é menor que 90 graus é o ângulo agudo. O ângulo que dá exatamente 90 graus é o ângulo reto. O ângulo que fica entre 90 e 180 é o ângulo obtuso. O ângulo que dá exatamente 180 graus é o ângulo raso. O ângulo que está entre 180 e 360 é o ângulo côncavo. O ângulo que dá a volta inteira é o ângulo inteiro. Ou replementar. Aqui são os ângulos congruentes. Eles possuem a mesma medida, tá? Precisa ter a mesma medida. Então, BOA é congruente a DEF. Por quê? Porque essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Congruência é isso. É ser a mesma medida. Ângulos complementares. A soma de dois ângulos sempre dá 90 graus. Então, aqui é alfa mais beta dá 180 graus. Esses são os complementares. O suplementar, a soma de dois ângulos sempre é igual a 180. Nos replementares, a soma de 2 graus sempre vai ser igual a 360. Alfa mais beta igual a 360. Retas paralelas por uma transversal. Retas paralelas por uma transversal. Nós temos aqui uma reta R e uma reta S. Elas são cortadas bem no meio por uma reta transversal T. E ela forma 8 ângulos. Esse ângulo equivale a esse ângulo aqui. Esse ângulo roxo aqui de cima equivale ao de cima. Esse de baixo, a laranja, equivale ao de baixo laranja. O de cima laranja equivale ao de cima laranja. Vamos para a atividade? Deixa eu ver se tem aqui na frente a atividade. Tem uma atividade bem aqui, ó, de retas transversais. Então, esse aqui, ó, você lembra do ângulo raso? Se eu somar essa parte com essa parte, vou ter 180. Então, x mais y mais 118 dá igual a 180. Qual é o valor de x somado a y somado a 180, ou 118, que vai dar 180? Você vai ter que descobrir. A mesma coisa aqui, ó. Esse x e esse y equivale a esse x e esse y. O mesmo valor tem que bater aqui. É o mesmo valor que tem que bater aqui. Só que aqui está 62. Então, 2 vezes o x mais o y mais 62 dá 180. Qual é o valor de x e y? Coloca ele somando de um lado igual a 180. Boa sorte. A 2 fala o seguinte: dois ângulos são suplementares. Sabendo que um é o dobro do outro, qual é o valor do menor ângulo? Dois ângulos são suplementares. Então, a resposta dele tem que dar 180. Esse ângulo que a gente está querendo caçar, mais o dobro dele, dá 180. Que ângulo é esse que a gente está caçando? Boa sorte. A 3. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. O ângulo 1 é esse aqui, mede 45. O ângulo 2 está lá embaixo, mede 55. Ponto mede o ângulo 3. Beleza, então isso aqui vai dar 180. Então vai ser 45 mais 55 mais x, que é igual a 180. Bom, é assim, ó. 45, mais 55 mais x, que é igual a 180. Aí você pega isso aqui, passa para o lado de lá, subtraindo, e você acha a resposta. Gráfico de setores. Aqui ele fala o seguinte, ó. Frequência absoluta, frequência relativa, né? Relativa é o que a gente quer saber, que é a porcentagem, né?
No gráfico de setores, 100% equivale a 360 graus. 50%, que é a metade, 180 graus. 1/4, que é 25%, né, equivale a 90 graus. 1/8, 12,5 graus. 12,5% equivale a 45 graus. E 1%, que é o mais importante aqui para a gente descobrir, equivale a 3,6 graus. Decora isso. Por quê? Por que tem que decorar isso? Porque sempre que ele nos der porcentagem, nós temos que multiplicar por 3,6 graus para acharmos o ângulo dele. E o inverso também ocorre. Se ele te dá o ângulo e querer saber os graus, você tem que dividir por 3,6. Então, de porcentagem para graus, você tem que multiplicar. De graus para porcentagem, você tem que dividir por 3,6. Beleza. Aí aqui já vamos para a atividade logo. Olha só primeiro. O gráfico de setor ao lado ilustra como a massa de um homem de 80 kg está distribuída entre músculo, gordura, ossos e outros. O ângulo de cada setor está mostrando em graus. Com base nesse gráfico, responda as perguntas. Beleza. 135 graus músculo, 63 graus gordura, 72 graus ossos. Agora lascou porque temos que transformar, né? Então vamos que vamos. Quantos quilômetros de músculo esse homem possui? Músculo, hein? Músculo é esse cara aqui, ó. 135 graus. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que equiparar... perdão. Você vai ter que dividir, lembra? Pega o 135, divide por 3,6. Depois, o que você faz? Vou achar uma porcentagem, né? Só que essa não é a porcentagem correta. Eu vou achar isso aqui, ó, mais ou menos. Mas eu sei que o peso dele é 80 kg, né? O peso dele total. Isso equivale a 100% do homem. Mas eu quero saber quantos quilogramas, né? Eu quero saber quantos quilogramas pesa esse homem de músculo, né? Mas eu achei lá 35, ou foi 37? Acho que foi 37,5, alguma coisa assim. Aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os meios pelos extremos, tá bom? Então vai ficar 80 vezes 37,5 e x vezes o 100%, tá bom? Voltando lá. Depois você multiplicar o 80 vezes o 37,5, você divide por 100 e você acha a resposta que está entre essas aqui. A2, ele quer que você junte a gordura e os ossos. Se você juntar esses dois aqui, né? Pega esse, divide por 3,6, pega esse, divide por 3,6, você vai achar o percentual da massa desse homem. É uma dessas aqui. A 3 e última, a tabela abaixo mostra como é distribuída a população brasileira por região da federação. Com base em dados do censo 2010, qual dos gráficos abaixo a seguir apresenta melhor os dados da tabela. Olha só a diferença do Sudeste para o Nordeste que você vai conseguir responder isso rapidamente. Lembrando que Sudeste e Nordeste não são iguais. Pronto, já matou a charada. Aqui você vai ter que fazer um para experimental de sequência numérica. Aqui você vai ter que fazer outra de ângulos de espelho, né? Você tem que fechar os espelhos, botar um objeto no meio e responder essas questões aqui de cima. O que ocorre com a imagem quando diminuímos o ângulo entre os espelhos e quando aumentamos? O que acontece quando os espelhos são colocados um em frente ao outro? Tem que responder isso aí. E esse outro aqui você tem que fazer uma pesquisa. Nesse jogo você deve se organizar em grupo de 5 pessoas e perguntar a cada um de vocês qual o gênero de música vocês mais gostam. Após organizar todos os dados, você deve criar um gráfico de setor. Ou seja, 4 pessoas gostam de sertanejo, então 80% de vocês gostam de sertanejo. Aí você tem que fazer um gráfico representando isso. Lembrando que porcentagem você vai ter que multiplicar por 3,6. Boa sorte. Depois tem aqui um textinho reflexivo sobre matemática. E você tem que explicar o que você entendeu. Tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar.